Oi, meus amores. Hoje eu vou falar com vocês sobre a sociedade no Antigo Regime. E por que Antigo Regime? Naquela época, as sociedades europeias da Idade Moderna, elas foram chamadas de Antigo Regime porque os críticos políticos e os filósofos do século XVIII, lá no Antigo Regime, esses pensadores, essas pessoas, eles deram essas características para aquela sociedade. Por quê? Eles falavam que o absolutismo dos reis, ou seja, os reis achando que eram donos de tudo, dando somente ordens, o mercantilismo e o privilégio da nobreza só podia ser mesmo coisa de um antigo regime. E foi uma época, como eles mesmos falaram, de ordens e privilégios. Mas como assim? Ordens e privilégios. Os reis dando ordens, porque eles eram absolutistas, e privilégios para as camadas sociais, ou seja, somente para o alto clero e para a nobreza. Esses privilégios eram para essas pessoas e também para alguns artesãos, alguns comerciantes. Aí o que acontecia? Acima de tudo e de todas as classes estava o rei, que era o que dava ordens, que era o todo absoluto. É como se fosse a minha mãe aqui na minha casa. Como gosta de dar ordens. E abaixo do rei vinha o alto clero, a igreja, que era considerado juntamente com o rei o primeiro estado. Por quê? Naquela época, essa sociedade ela foi dividida em 3 estados. Primeiro estava o primeiro estado, que tinha o rei dando ordens para todos, e que todos deveriam obediência a ele. Aí vinha os membros da igreja, que se dividiam em alto e baixo clero. O baixo clero ele não tinha tanto privilégios como o alto clero tinha, não. Ou seja, eles não tinham quase nenhum privilégio. Mas o alto clero era todo cheio de privilégio. Então, esse era o primeiro estado. Aí depois tinha o segundo estado, que era a nobreza, que se dividia entre a nobreza tradicional, aquela de sangue mesmo, passada de geração para geração, aquela que conseguiu na espada, como nesses filmes mesmo. E tinha a pequena nobreza de títulos. Mas o que seria a pequena nobreza de títulos? Eram o quê? Aqueles que conseguiam comprar, que tinham dinheiro, que compravam esses títulos. E os nobres, eles frequentavam as festas, desfrutavam do luxo e da riqueza da monarquia. Lembra da história da Cinderela? Que na realidade, ela queria sim ir à festa e queria sim chamar a atenção do príncipe. Lembram por quê? Lembra quando eu disse que naquela época, camponês não tinha tanta comida, não podia comer carne, não tinha essas festas? E a Cinderela era uma camponesa, lembra? Então o que ela queria? Ela queria ir à festa, queria comer do bom e do melhor, comer carne, se divertir. E claro que ela queria estar toda bonita, claro que ela queria estar bonita, porque ela também queria chamar a atenção do príncipe. Claro, ela queria ter uma boa vida. Então ela queria sim chamar a atenção do príncipe. Então esse segundo estado é uma parcela pequena da população. Então, somando o primeiro estado, que era o rei, que era a igreja, com o segundo estado, que eram os nobres e os ricos comerciantes, o que acontecia? Era uma parcela muito pequena na população. Mas aí tem o terceiro estado, que ele era formado por todos aqueles que não tinham títulos de nobreza. Ou seja, grandes comerciantes, banqueiros, banqueiros também eram do terceiro estado, não tinham título de nobreza. Camponeses, trabalhadores das cidades, eram eles que pagavam os impostos. Ou seja, esse terceiro estado, essa grande população, eles que sustentavam tanto a nobreza
quanto o rei, né, o Estado, e a igreja. E outra coisa, o terceiro estado, ele carregava nas costas o primeiro e o segundo estado. Mas como assim carregava nas costas? Como ele era o único que pagava os impostos, os tributos, só tinha que vir dele tudo. A riqueza em si, para bancar esse luxo da nobreza, do rei e da própria igreja, vinha deles. Agora, para mudar, tinha como mudar de estado? Até que tinha. Acontecia uma vez ou outra, mas para mudar de um estado para o outro, acontecia só entre as pessoas da alta burguesia. Por quê? Por eles serem ricos, eles conseguiam comprar títulos de nobreza ou uma posição na igreja para os filhos serem padres. Agora, aquela época na moda, como hoje em dia também, as pessoas que citam a moda são essas blogueiras, essas influencers, né? Acho que é assim mesmo que fala. Naquela época, a etiqueta da sociedade era ditada pela corte, a forma como as normas, as regras da etiqueta, como iam falar, como iam se comportar, a roupa que tinha que usar, as joias, tudo isso era ditado pela corte. Beijos, até a próxima.